convite de casamento. Antes da invenção da imprensa de Gutenberg, em 1447, os casamentos na Inglaterra eram anunciados por meio de um pregoeiro, homem que transmitia notícias e comunicados oficiais pelas ruas em alta voz. Olha, a filha do seu João e da dona Maria casará na sexta-feira, extra, casamento da filha do seu João e da dona Maria. Sendo assim, os cidadãos que ouvissem essa mensagem poderiam fazer parte daquela celebração. Durante a Idade Média, querido, a prática de enviar convites ganhou um destaque entre as nobrezas e os monges, e eles eram contratados para caligrafar os comunicados, aquelas letras desenhadas, aquelas letras rebuscadas. Somente as pessoas da nobreza e da classe alta é que poderiam desenhar e ter os seus convites impressos com caracteres peculiares, com o brasão, timbre pessoal da família e dos remetentes, e eram fechados. Somente quem recebia aqueles convites é que poderiam participar da celebração da festa. Então, começa a linkar, porque muitas coisas que nós estamos vivendo hoje vêm nessa evolução do próprio convite. Por volta do ano de 1600, com o nascimento da imprensa, surgiu a tendência de anunciar festas e eventos em jornais. Então lá em 1600, lá na França, nosso irmão Josué pegaria ali o jornal, e o nosso irmão Josué falou: tem casamento, então eu quero perguntar se eu posso dos meus serviços para esse casamento. Era impresso num jornal, era assim que eles ficavam sabendo. Pouco tempo depois, a invenção da gravura em chapa de metal por Ludwig von Sienne possibilitou a confecção dos impressos também pela classe média. Os convites agora passam a serem protegidos de manchas por uma folha de papel de seda, o nome do convidado impresso individualmente, e somente quem tinha posse desses convites entravam na festa. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando no convite que Jesus fez, na forma como Jesus convidou Levi. Ele não imprimiu um convite, ele não colocou no jornal, ele não fez uma gravura, ele simplesmente passou observando e faz um convite, e o texto diz que ele deixou tudo e seguiu. Que convite eficaz. Irmãos, Lucas, ele adiciona ao seu livro a misericórdia e compaixão de Cristo. Assim como Paulo aborda esse tema de forma profunda e amplamente, a compaixão e os desejos de Jesus para com os necessitados, Lucas e Paulo relatam outros temas também a respeito de Jesus, não só a humanidade de Jesus, mas eles vão abordar outros temas como o amor de Deus não correspondido, 1 Coríntios capítulo 5, 3 a 5, Gálatas 1, de 6 a 9, Lucas 3, 17, 9, 5 e 41, Mateus relata que Jesus, quando Jesus pronunciou as bem-aventuranças, é o sermão que nós vamos estudar aqui, também pronunciou os 4 ais, ele vai proclamar a bondade de Deus e também vai mostrar a severidade do Pai. É pregar não apenas a metade do Evangelho, mas também, em última análise, não é omitir nada daquilo que deveria ser anunciado. Entre outras palavras, o Evangelho de Lucas, os escritos do apóstolo Paulo são completos. São completos. Mostra a humildade de Jesus, a humanidade de Jesus, mostra também a ira de Deus em relação aos pecadores. Então você está diante do Evangelho que vai transformar a sua vida, vai transformar a nossa igreja. Não, irmãos, é a segunda vez que eu exponho o Evangelho. A primeira vez eu preguei o Evangelho de Marcos todinho.
O evangelho de Marcos é um evangelho célere, é um evangelho rápido. O evangelho de Marcos mexe com as nossas estruturas, mas o evangelho de Lucas, ele é altamente científico, ele é preso aos detalhes, ele quer só ter um sentido: convencer Teófilo que Jesus é o melhor amigo. Eu tenho certeza que no final da exposição desse livro, a nossa igreja não será mais a mesma. Ou você vai endurecer o seu coração por causa desse evangelho, ou você vai colocar fogo no seu coração e você vai se humilhar aos pés do Senhor Jesus, e Ele vai fazer de você um verdadeiro discípulo dEle, porque quem é um verdadeiro discípulo segue o evangelho de Cristo. Então anota isso no seu coração. Ou você vai ficar com o seu coração mais duro, e quem vai endurecer o seu coração vai ser o próprio evangelho, ou você vai ficar com o coração bem acessível ao Espírito Santo. Eu espero que você tenha o seu coração modificado, porque o evangelho é poder. No sermão passado, nós tratamos, é só você voltar os seus olhos para cima, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Nós tratamos a respeito do assunto amizade. Você sabe cultivar a amizade? Aliás, alguém aí durante essa semana ligou para um amigo. Eu fiz um exercício, porque a gente prega e a gente faz também, a gente tem que colocar em prática. Eu peguei uma pessoa que hoje mora nos Estados Unidos e que foi criado conosco lá em casa. A sua mãe e o seu pai nos levou aos pés do Senhor Jesus Cristo. A Dona Maria e o seu Adão, já citei esses nomes. Dona Maria já está na glória, seu Adão mora em Muriaé. E essa menina que era filha de criação, chamada Rutileia, estava na casa da minha irmã. E eu pude conversar com Rutileia do tempo que a gente era criança lá em Barra do Piraí. Hoje ela, mãe de dois filhos, casada, mora nos Estados Unidos, estava no Brasil, estava na casa da minha mãe. E foi muito bom ouvi-la dizendo: vocês são meus irmãos. Ah, irmão, não tem preço. Você pode fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa cultivar os seus amigos. Você precisa ligar para eles. Você precisa dizer: olha, foi um tempo que nós caminhamos juntos. Como é que você está hoje? Se for preciso, leve ele com seu leito, ela com seu leito, e apresente diante de quem? Jesus. Quantos amigos você tem? Possivelmente o paralítico tinha uma grande dívida para com aqueles seus amigos. A Bíblia diz que o amor é algo impagável. Ter amigo e ser amigo é glorificar a Deus. Aliás, essa é a proposta do próprio Jesus para os seus discípulos. Quando Paulo estava sentado nessa cadeira, presbítero Paulo, eu olhei dentro dos olhos dele e falei para ele: você sabe qual a proposta de Jesus? Você lembra? Qual é a proposta de Jesus? Jesus agora ele nos chama de amigos. Ele quer fazer você e eu um amigo chegado dele. E é por isso que nós estudamos o Evangelho. Olha, lá em João 15, 14, 15: vós sois meus amigos se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo, pois tudo o que ouvi do meu Pai eu compartilhei convosco. Irmãos, acabou. Isso foi coisa de domingo passado. O que eu foquei domingo passado foi: cultive os seus amigos. Tenha amigos. Amigos, se for preciso, vai pegar a sua cama, vai tirar sua camisa, vai andar quilômetros só para estar com você. E pare de ser alguém altivo. Nós lemos aqui: a altivez é algo que não agrada a Deus. O orgulho, a presunção é um ídolo. Está aí, veja no seu boletim, leia em casa, porque tem muita gente com o nariz em pé que não dá a oportunidade de um amigo servir, de um amigo fazer uma benesse. Olha,
ainda usei a palavra da SAF de receber um mimo do seu amigo. Há poucos instantes vinha eu no carro dirigindo do Gama para cá, e Glaucia vinha conversando comigo, e ela falava assim: Dona Terezinha já está na glória, hein? Dona Terezinha era uma ovelha que eu tive por muitos anos em Valença, que ela vivia cantando. Ela cantava os hinos do coral, os hinos do inário, subiava, era uma dona alegre, só vivia cantando, e eu gostava de ver aquilo. Agora eu vivo cantando aí, a Glaucia assim: Dona Terezinha já está na glória. Eu falei: mas a Dona Terezinha era uma pessoa tão querida, tão amiga, que cuidava da gente de forma tão especial. E hoje, irmãos, por onde a gente passa, a gente encontra pessoas assim, pessoas que cuidam da gente, que a gente olha assim, como numa quarta-feira à noite, chega com aquela frutinha e diz assim: meu pastor, tá aí, né? Não vou falar o nome, quem vem sabe. Aí eu falei assim: o que é que eu tenho que fazer com essa senhora? É só gratidão, é só amor. Pegou aí o recado? Leu a legenda? Você precisa ter isso na sua vida. Mas eu estou preso aí no sermão passado, né? O que eu vou estudar hoje? O nosso resumo, a Glaucia já fez sinal lá atrás, o nosso resumo é: o chamado é pela palavra e pelo Espírito Santo. Sabe por que Jesus foi eficaz? Porque a palavra é dele, e porque o Espírito Santo estava ali. Você quer ser atraente no seu chamado? Nós precisamos aprender essa lição do nosso chamado. A igreja, ela precisa ir como um imã, puxando, anunciando, chamando, convidando e trazendo os amigos à presença do Senhor. A exposição do texto 5 a 27 até 39 está relatado em Levítico, capítulo de número 9, 9 a 13, Marcos 2, 13 a 17, e depois o questionamento sobre o jejum em Mateus 9, 14 a 17 e Marcos 2, 18 a 22. Como Mateus 9, 9 nos indica, a cura do paralítico foi seguida bem de perto pelo chamado de Levi. Levi é Mateus, gente. Levi é Mateus. Você põe lá no livro de Mateus Levi, uma voz bem grande para você não esquecer. Essa é a sequência registrada nos 3 sinóticos, e está presente na narrativa e pode ser dividida convenientemente em 4 parágrafos em harmonia com os seus 4 movimentos. Então, 4 parágrafos, observe, dentro do exposto do 27 até o 32. O primeiro parágrafo que nós temos aí começa no 27 e vai até o 28. O que esses 2 versículos nos falam? Levi deixa tudo para trás e segue Jesus. Tá, tudo bem. Uma vez mais, antes, quando ele chamou os primeiros 4 discípulos, Jesus estava caminhando ao longo do mar da Galileia, o lago de Tiberíades, ou como Lucas o chamaria. Em Marcos capítulo 1, 16, não surpreende que ao sair de uma casa cheia de pessoas, o mestre vai para o mar. Lembra que tudo o que aconteceu com o paralítico foi numa casa alugada, tinha muita gente, a cabeça de Jesus estava bem acelerada, ele precisava orar. Lembra que ele sempre ia para um lugar orar, e agora ele vai caminhar a orla da praia. Eu imagino Jesus orando ali: Senhor Deus, me dê força, a tua obra está intensa, Senhor, quantas coisas está acontecendo. Ele ia falando, ele ia orando, e aí nós podemos ver que na proximidade ali do mar, que Levi recebeu o chamado para ser um dos discípulos de Jesus. Marcos e Lucas chamam esse homem de Levi para a explicação do nome que está lá, por exemplo, em Gênesis 29, 34, ele mesmo chama assim Mateus, capítulo 9, 9 de Mateus. Além disso, em todas as listas dos apóstolos, ele chama Mateus, ele é conhecido como Mateus. O grande questionamento aqui, que às vezes a gente não para perceber, é que quando o seu nome foi mudado de Levi para Mateus, essa é a pergunta, porque sempre a gente vê um diálogo. Olha, a partir de agora, Cefas, seu nome será agora Pedro. O Senhor Jesus, ele vai mudando o nome das pessoas, muda
a vida interna, muda o nome. Aliás, deixa eu me fazer uma pergunta para você. Você mudou o seu nome? Você foi transformado, lavado, redimido pelo Cordeiro? Você ainda está com o velho nome? Ou você teve uma transição no seu nome? Olha, agora não será mais Saulo, mas será Paulo. Agora não é mais o seu nome. Coloca aí, vírgula, Santo de Deus. Beleza? Seu nome precisa ser mudado. Você é o santo de Deus, o eleito de Deus, escolhido de Deus, separado por Deus, purificado por Deus. Meus queridos, teria Jesus lhe dado este novo nome quando o coletor se converteu em discípulo, como o Senhor mudaria também o nome de Simão para Cefa, Pedro, quando este se uniu ao grupo? É possível que desde o início esse homem pudesse ter um nome coletivo. A sugestão dos comentaristas, dos autores, dos teólogos que escrevem sobre o versículo, é que há indício que o nome era Mateus Levi. E às vezes a gente não para pensar nisso. O nome duplo. Mas isso é realmente algo que acontece nos escritos, tais como em João 11,16, você vai ler lá um tal de Tomé. E você também vai ler um tal de Bartolomeu, etc. e tal. Então, nomes duplos haviam. Alguns sugerem que o nome de Mateus era Mateus Levi. Poderia ser. E aí o Senhor Jesus chama Levi, e na realidade ele também tinha o nome de Mateus. Quando Jesus, andando na orla da praia, viu Levi, e esse estava sentado, e na entrada próxima da cidade, na coletoria, lugar onde as tarifas eram recolhidas de todas as mercadorias que transitasse ali pela via internacional da Síria, do Egito. Quando Jesus então diga: siga-me, Levi imediatamente então levanta e segue Jesus. O próprio Evangelho de Mateus, como também em Marcos, relata a decisiva e imediata obediência do coletor. Ele não pensou: amanhã eu te sigo, deixa eu terminar o balancete aqui, deixa eu terminar a entrada desse imposto para te servir. Imediatamente seguiu Jesus. Isso fala alguma coisa para nós? Senhor Jesus, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Senhor Jesus, quando eu for velho. Senhor Jesus, amanhã eu tenho uma prova, depois da prova eu te sigo. Meu irmão, é agora, é nesse momento. Você deve tomar essa atitude de segui-lo imediatamente. Nesse momento, deixar tudo aquilo que está te prendendo, todo o peso. Hebreus diz lá: jogue fora todo o peso e corra como um bom atleta. Siga-me. Você já fez isso, meu irmão? Pense nisso aí. Como é que nós estamos seguindo Jesus? Se o Senhor me der aquela vitória, tua bênção chegou, vai chegar, né? Só essa bênção chegar, só essa vitória chegar, não, meu irmão, com vitórias, com bênção, sem bênção, é agora. Eu quero estar com Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero estar aos pés do Senhor Jesus. Não é amanhã, não. Consequentemente, amados, o sacrifício de Levi era muito maior do que daqueles pescadores, lembram lá? Porque os pescadores receberam do Senhor Jesus uma grande pescaria, ficaram ricos. Alguém lá, Zebedeu, ia aplicar o dinheiro, ia cuidar da companhia, e nós poderíamos tirar um ano sabático. Bonito, hein? Um ano sabático, só para servir Jesus. Mas Levi não. Ele era um publicano. Daqui a pouco você vai saber quem era um publicano.
Mas uma palavrinha nova para nós. Um publicano. Deixou tudo. Ele chegou lá no Ministério do Trabalho, da Receita Federal, e disse assim: manda embora, agora, porque eu não volto mais. Meus irmãos, o segundo aspecto do 29, então, veja aí, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. O que se torna tão grandioso em Levi é que a redenção de tudo se converteu em um homem mais feliz do mundo. Eu achei o objetivo da minha vida quando eu segui Jesus. A minha vida transformou o dinheiro, o imposto, o trabalho, o ativismo vai ficar para trás, e eu quero agora reunir todas as pessoas na minha casa, vou levar Jesus e os outros discípulos. E agora todos os coletores e pessoas que eram de baixa estima, os melhores cidadãos daquelas cidades eram os publicanos e os pecadores. Então ele encheu a casa dele dessa classe de pessoas excluídas, mas também havia homens eminentes dentro da sua casa, como sempre. Lá estavam os fariseus. O que aqueles fariseus estavam fazendo lá, gente? Você conhece algum fariseu que vem só para atacar a sua fé? Por que você está indo na igreja? Por que você está buscando isso? Por quê? Por quê? Deixa disso. Os fariseus estavam lá, aquela seita estava lá, com eles estavam os seus escribas, e veja, Fred, comendo a mesma comida dos publicanos e pecadores. Comendo a mesma comida dos publicanos e pecadores. Crente inteligente já linkou muitas coisas aí agora. A mesma comida que desce dos céus, o mesmo pão que desce dos céus, é para pecadores, publicanos, para todos. Até mesmo os legalistas de plantão. Até mesmo aqueles que estão para censurar, condenar, criticar e atrapalhar a obra do Senhor. Estava lá também os fariseus e os escribas. Verso 30, mais um parágrafo. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Os fariseus e escribas redigindo assim para distinguir os escribas que eram fariseus dos que eram saduceus. Esses homens, pois, estavam murmurando. Olha o espírito de murmuração. Não estavam nem um pouco satisfeitos com a festa de Levi. Observava o copo que estava sujo, observava a louça que não era de primeira, observava o povo pobre que estava lá na casa dele, observava os pecadores que extorquiam, roubavam, estavam lá. Observava os discípulos de Jesus numa maior alegria, comendo do bom, do melhor, em comunhão, em koinonia. Observava o próprio Jesus, eles estavam lá para censurar. Quantas vezes, irmãos, nós temos crentes que só censuram dentro da igreja, que não ajudam por nada. Mas, pastor, esse banheiro já era para estar pronto, esse templo já era para estar levantado, pastor, essa igreja já era para ser outra. As pessoas só querem criticar e não fazem nada, não são ativos, são os fariseus. Irmão querido, presta atenção. Por que vocês estão comendo e bebendo com os publicanos e pecadores? Segundo esses legalistas e amigos de sutilezas, viam que era impossível permanecer naquela cerimônia, porque aquela cerimônia era uma aberração, com pessoas que eram da plebe, escória da sociedade, pobres. Não tinham os rabinos estabelecido esta regra. Os discípulos dos sábios não se reclinam à mesa em companhia do povo da terra, com a ralé. Que reputação Jesus tinha ali agora? Que reputação!
Era preciso evitar a contaminação. Além disso, comer e beber com uma pessoa não significava que alguém entraria numa relação pactual. Não é verdade que não é só a interpretação rabínica da lei, mas inclusive da própria lei divina estava sendo grosseiramente violada pelos coletores da sua classe. Não eram eles traidores e amantes da extorsão? Por que, pois, não manter distanciado deles? Irmãos, quanto preconceito está sendo jogado hoje no povo de Deus. Agora, vou ser sincero, existe mesmo uma classe de crentes que são dessa forma. São preconceituosos, são segregatistas, são crentes que criticam, que excluem. A crítica dessa natureza foi dirigida contra os discípulos de Jesus. E Lucas, inclusive, atesta que o próprio Jesus, por meio dos seus discípulos, se sente ofendido com aquela colocação dos fariseus e dos escribas que ali estavam. Isso não constituiu uma contradição. É fácil entender que tanto Jesus quanto os seus discípulos, naquele momento, eram os objetos do desvaneio, do desprazer farisaico. É só você ler em Mateus 10, 25, 6, 40 e 10, 16. Terminando essa citação 31 e 32, leia aí. A crítica dos escribas foi devidamente notada por Jesus, e ele mesmo, por meio do que poderia ser um provérbio, o uso corrente em seu tempo, lança-lhe o rosto uma resposta contundente. Quando ele se associa de forma amistosa com pessoas de baixa reputação, não faz para unir-se ao mal, como um companheiro de maldade. Porque há uma expressão que você sabe, um provérbio, completa esse provérbio. Diga-me com quem você anda. Ah, mas será que isso serve para Jesus ali? Esse provérbio não serve para Jesus. E Lucas, como médico, ele diz que sem contaminar de forma alguma com enfermidades de seus pacientes, deve-se bem agora de perto o objetivo de curá-lo. Jesus estava ali para curá-lo. Veja o que diz o versículo 31. Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, nós queremos ter uma igreja nova e uma igreja com muitas pessoas, não é verdade? Então, para isso, nós vamos ter que chamar pecadores. Nós vamos ter que buscar pecadores. Pecadores para que venham se arrepender. Essa é a nossa função. Não espere a pessoa estar lá na sua casa, num domingo, 7 horas da noite, ligar o seu carro e dizer: vou para a igreja presbiteriana do Brasil em Santa Maria. Não espere. Você tem que pegar o seu carro, você tem que estacionar o seu carro na porta da casa daquela pessoa, buzinar: vamos. Vamos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus fez isso. Ele buscou os pecadores. Nós estamos agora com Levi, mas nós vamos ver outros. E ele passou esse objetivo para a igreja. Bom, a segunda história, ok? É a história do jejum. Por que essa história está aqui? Mateus 9, 14, 17, Marcos 2, 18 repete. Nem Marcos nem Lucas nos informa quando se deu esse fato. Mateus, contudo, estabelece uma clara conexão cronológica entre esse acontecimento e a triste notícia recebida com referência à filha de um governante. Portanto, a probabilidade é que, enquanto a vocação de Mateus e o banquete em sua casa ocorreram, antes do sermão e o comissionamento, a pergunta sobre o jejum surgiu. A amizade com os publicanos e pecadores, e isso mais de uma ocasião, enquanto os discípulos de João e dos fariseus se abstinham de tais convites e ainda praticavam uma certa medida de austeridade,
mais cedo ou mais tarde iria chegar o que se informa aqui em Lucas 5, de 33 a 39. Eu quero dizer algo para você. Há momentos que nós precisamos jejuar. Vigília sexta-feira eu comentava isso no intervalo. Há momentos na vida da gente que a gente precisa jejuar. O jejum não é para tudo. O jejum tem objetivo específico. Por qual motivo você deve jejuar? Você sabe responder? Aguenta a mão aí. Se eu não falar, você vai pesquisar, tá? Mas você não deve jejuar. Porque aquele que tem Jesus, aquele que tem a fé salvadora, aquele que tem a confiança, aquele que é lavado, redimido, é discípulo do Senhor Jesus, ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Lava o seu rosto. Deixa de ser vítima. Fique feliz, contente, porque o Senhor é contigo, varão, varoa do Senhor, servo do Senhor. Mas há momentos que você precisa jejuar sim. E como é que você deve jejuar? O próprio Jesus falou isso aqui. Versículo 33, quando a referência seria aos fariseus e aos seus escribas, afirmavam que fazer essa pergunta dos discípulos de João também levaria àquela mensagem que João pregava. E a mensagem que João pregava era sobre o arrependimento, sobre o pecado. Portanto, está aí um motivo pelo qual você deve jejuar, por um pecado específico na sua vida, por algo que você não consegue vencer. Jejue ao Senhor. Jejue ao Senhor. Esse era o jejum de João. Não obstante, no transcorrer do tempo, os jejuns nem sempre foram totais. Eles começaram a multiplicar-se, de modo que lemos acerca de várias ocorrências, em outras ocasiões, prática que eles faziam do nascer até o pôr do sol, durante 40 dias, um jejum de 40 dias, no quinto e sétimo mês, Zacarias 7, 3, 5, e ainda no mesmo meses, quarto, quinto, sétimo e décimo, Zacarias 8, 19, fala sobre esse jejum, e assim o clímax era de a observância de um jejum, pelo menos 2 vezes na semana. Os fariseus jejuavam pelo menos 2 vezes na semana. Não estou falando de jejum intermitente, porque o que está hoje em moda é o jejum intermitente. Jejum intermitente é para você emagrecer, e jejum não é para emagrecer. Jejum é para ter intimidade com Deus. Jejum é para buscar santidade, santificação. Jejum é para orar pela pátria, pelo Brasil. Irmãos, o Brasil está precisando de oração. Nós precisamos orar pela IPB. Precisamos jejuar pela IPB e orar pela nossa igreja. Mas por que, reverendo? Teremos a reunião do Supremo Concílio agora, em julho. Só por isso nós devemos jejuar e orar. E outras coisas que a igreja está passando e que precisa do nosso jejum. Você está disposto a jejuar pela sua igreja? Os fariseus faziam isso pelo menos 2 vezes na semana. Ok? Versículos 34 e 35. Nos 3 evangelhos sinóticos, a pergunta está formulada da seguinte forma, e a resposta é não. Jesus aqui compara a sua bendita presença na terra com uma festa de casamento. Repetidas vezes a Escritura compara a relação entre Yahvé e o seu povo, entre Cristo e sua igreja, com um vínculo de amor intenso de um noivo e de uma noiva, como registrado em Isaías 5:1, Jeremias 2:32 e 31:32, e no versículo 34 lá, Jeremias nos diz, fala de os filhos na câmara nupcial. Em termo literal significa os acompanhantes do noivo. Então o noivo está presente? Para a gente passar rápido sobre isso. Você deve jejuar? Não, é festa. Você vai no casamento, você não vai comer nada, você vai comer mesmo.
Então festa de casamento é para se comer, a presença do noivo está ali, a celebração está ali. Não vou, então não vá num casamento. Mas se o noivo está presente, não é preciso jejuar. Mas o mestre ele diz aqui para nós, queridos, que dias virão, veja o 35, contudo, que lhe seria tirado o noivo, naqueles dias eles jejuariam. Essa é uma predição da morte de Cristo na cruz. A predição de que o noivo de Cristo seria tirado, e se encontra também paralelo aos outros textos, de Mateus 9:15, Marcos 2:20. Virão dias, seguirão dias, diz Lucas. Jesus está dizendo que a sua morte violenta que se aproxima, significaria dias de lutos para os discípulos. Então esses jejuariam, estariam em vigor e correriam para o luto, e aí sim, não comeria. A pergunta emblemática nossa aqui é: que dias você está vivendo? Você precisa de jejum hoje? Você precisa jejuar hoje, essa semana? Busque a face e a presença do Senhor. Para terminar a história do jejum, do 36 até o 39, nós temos duas ilustrações. E essas ilustrações, eu vou ser bem rápido, porque você já sabe. Essas duas ilustrações são bases de sermões até missiológicos. Essas duas ilustrações são bases para o nosso despertamento, a nossa exortação. Quais são essas duas ilustrações que nós temos aqui? Duas parábolas. Primeiro, parábola do pedaço de veste nova numa veste velha. Segundo, do vinho novo e também do vinho velho. Já quero perguntar se você é um pano novo ou um pano velho, um remendo novo ou um remendo velho. As pessoas que já usaram remendo, você já usou remendo alguma vez? Graças a Deus, né, a situação melhorou bastante. A gente, todo mundo consegue ter uma roupa direitinha. Mas irmãos, nem sempre foi assim, viu? É possível que alguém que esteja aqui tenha vestido roupa remendada. E não tem jeito, o remendo, o pano, se o pano é novo, ele vai estragar o pano velho. É só você lembrar disso aí. O que Jesus queria colocar com essas duas lições? Irmãos, o problema aqui era o problema dos fariseus, dos escribas, dos publicanos e pecadores. O problema agora é: eu vou evangelizar que tipo de sociedade? Eu vou pregar o evangelho para quem? Olha, veja que dentro da igreja, dentro do objetivo da igreja, da finalidade da igreja, é anunciar o evangelho novo, o evangelho que renova, o evangelho vigoroso, o evangelho forte que vem do Senhor Jesus, o evangelho que produz alegria no coração de um publicano, capaz de encher a sua casa com todo tipo de pessoas e mostrar: olha para a minha vida, eu encontrei a razão da minha vida, eu encontrei Jesus, Ele me chamou e eu estou seguindo Jesus. E vocês podem seguir Jesus na alegria que Ele e seu ensino trazem, pela graça que são transformadas por ela. Não há lugar para o jejum legalista que eles estavam impondo ali. A celebração, irmãos, a maior alegria de uma igreja é quando ela acolhe pessoas novas. Você não sabe o quanto isso é prazeroso. Glorifica a Deus e traz ânimo, vigor, força para a igreja. Eu sei que eu estou ministrando aqui para pessoas que estão chegando agora, pessoas que já estão desde a jornada da nossa igreja. A igreja, ela precisa ter remendo novo, ela precisa ter vinho novo. Agora, o grande conflito disso aí é que não mistura as coisas na sua funcionabilidade. A função do remendo novo num pano velho não vai funcionar.
A função de um vinho novo que vai oxidar, que vai fermentar. Você sabe que odre era um chifre feito de carneiro ou feito de ovelha. Virava a pele ao contrário e ali colocava o vinho para o vinho curtir. Era isso. Então, se colocasse um vinho novo, ele ia fermentar aquilo ali, ia estourar a vasilha, ia perder o vinho, ia estragar a vasilha também. Sabe o que a gente precisa entender com essa lição aqui que Jesus está falando? O verso 39, que é um comentário sobre o ultraconservadorismo, tradicionalismo arraigado, inflexível dos fariseus e de seus seguidores. Ele está aqui demonstrando que o antigo é bom, é excelente. Porque senão a gente começa a dar ênfase só também para o novo. Mas Jesus agora está falando assim: deixa o velho e deixa o novo. E ele chega no final e diz assim: tanto o novo como o velho precisa ser excelente. Olha lá, o velho é excelente. Eu preciso ser direto com você aqui. Não há espaço mais para a Igreja Presbiteriana de Santa Maria, que vai completar 15 anos, para preconceito, para julgamento, para legalismo. Há espaço tanto para aquele que está chegando e quer crescer, e há espaço para você que já está aqui há 15 anos, que é experiente, que tem a palavra. Eu vou usar a palavra do Senhor, que é excelente. Pegou a mensagem? Nós precisamos buscar todos. Nós precisamos colocar todos diante da presença de Jesus. Nós precisamos entender o que a confissão de fé diz no capítulo de número 10 sobre a vocação eficaz. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é servido para chamar eficazmente pela sua palavra, pelo seu Espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando daqueles o estado de pecado e morte, e que estão à natureza da graça e da salvação em Jesus Cristo. Então veja, todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, esses são servidos chamar eficazmente. Assim como Jesus fez, você precisa chamar. Vem comigo. Vamos para a igreja. Vamos servir ao Senhor. Romanos 11:7 diz: que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu nas relações e alcançou os mais endurecidos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30 e 2 Tessalonicenses 13:14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Levi era uma pessoa chamada por Deus. Ali naquela casa de Levi havia muitos publicanos e pecadores chamados por Jesus. Qual o principal objetivo da igreja? Terminando, qual o principal objetivo da igreja? Resposta: evangelizar. Assim como Jesus chamou, convidou Levi e elucidou o questionamento sobre o jejum, a igreja é chamada a convidar. Que essa semana você convide seus amigos, seus inimigos, convide os seus conhecidos, convide os seus desconhecidos. Essa passagem disse que Jesus afirmou: Levi, segue-me. E ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Essa é a missão da nossa igreja. Amém? Tem alguém nessa noite que precisa seguir Jesus? Você precisa hoje deixar o que está te prendendo para seguir Jesus? Você quer ter aquela alegria que Levi teve?
Você pode nesse momento orar ao Senhor. Feche os seus olhos aí. Talvez você seja o vinho velho, o melhor vinho dessa igreja. Você é o melhor vinho dessa igreja. É o excelente vinho dessa igreja. Mas se você está agindo como os fariseus, os escribas, você é o pior vinho. Você precisa entender que há espaço para o novo. O novo tem alegria. O novo tem força. O novo tem sonho. O novo tem projeto. O novo é novo e vai chegar a ser velho um dia. Chegar a ser experiente um dia. Porque você vai discipular. Porque você vai ensinar. Alguma mancha no seu coração que precisa ser falada, confessada ao Senhor? Faça isso agora. Seja você alguém usado por Deus nessa casa. Seja você alguém a dizer: Senhor, eu quero te seguir com interesse. Eu aceitei o seu chamado há 40 anos, há 50 anos. Eu quero ser alguém a não aderir às formas convencionais e boas e legais, mas eu quero aderir àquilo que o noivo diz à igreja. Se for preciso jejuar, eu vou jejuar, mas eu quero celebrar, porque o meu Jesus está vivo. Ele ressuscitou e eu sei em quem tenho crido. Irmãos, você entrou aqui nessa noite para ouvir isso. Jesus está vivo. Ele está ao seu lado. Lava o seu rosto. Jogue fora toda murmuração, toda tristeza. Acredite no seu coração que algo novo pode acontecer com você. Hein? Vamos orar?